Boa tarde, galera. Seguindo com o nosso estudo sobre fé, né? Fazendo uma breve recapitulação, nós estamos fazendo uma série de conversas, né, em vídeos sobre, por exemplo, a importância da fé, sobre a fé em Jesus Cristo, do que Jesus Cristo nos salva, né? Começamos fazendo uma dinâmica e vendo, através de uma animação, né, o exemplo de fé de Abraão. E, contudo, né, agora nós conversamos sobre o conceito de justificação pela fé, né, através das passagens do livro de Romanos, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Romanos. Paulo dá um exemplo sobre a justificação de fé, através da fé, através do exemplo de Abraão, e vai explicando sobre isso. E eu deixei destacado, né, nesse contexto, falando sobre essa passagem de Romanos 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, agora continuando, né, vou abrir um parêntese dentro desse estudo, né, sobre fé, para agora falarmos sobre a importância das obras, né? Por que eu trouxe esse tema aí do estudo sobre fé? Porque esse tema é levantado no livro de Tiago. Vamos ler nessa passagem. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, abre aspas, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, fecha aspas, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, esse tema, né, levantado no livro de Tiago, ao dizer obras, né, que nem eu comentei, através dessa imagem, brincando, né, mas quer dizer assim, boas obras, boas atitudes de amor ao próximo que nós podemos fazer. E continuando a passagem, diz assim: mas se alguém dirá, abre aspas, você tem fé e eu tenho obras, fecha aspas, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então, essa é uma passagem do livro de Tiago, né? Ele até comenta isso, justificado por obras, e menciona, engraçado, o mesmo exemplo de Abraão que foi mencionado no livro de Romanos, né? No capítulo 4. E não só ele explica sobre esse conceito, né? Como também agora vai usar o exemplo de Abraão. Continuando o versículo. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. Quando ele fala suas obras, está falando de Abraão. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão, abre aspas, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. A caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, esse passagem é bem contundente, né, no livro de Tiago, nos explica também sobre a importância das obras. Por isso que eu estou destacando esse tema, né, no meio desse estudo também sobre fé. E separei também mais um versículo, né, também no livro de Romanos. Isso que é interessante, por isso que eu destaquei do livro de Romanos mesmo, né, porque aquele clássico livro que fala sobre a justificação através da fé também fala isso. Diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus, abre aspas, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, fecha aspas. Eu digo abre e fecha aspas para deixar evidente, né, também para quem está ouvindo, de repente para quem não está acompanhando o texto, quando o texto, né, traz uma referência, entende? O próprio texto, o próprio Paulo está trazendo uma referência de uma outra escritura. Então, continuando.
Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, continuando. Diz assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra e paz para todo o que pratica o bem, e primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, Romanos 2 diz também falando sobre isso. Agora, contudo, deixa esse versículo também de Efésios que faz essa relação entre fé e obras, como uma, digamos assim, como um destaque, vou destacar esse versículo. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, deixa esse breve parêntese, falando sobre a importância das obras, e destaca essa passagem de Efésios, que fala tanto sobre fé, como também sobre as obras, e deixando de fato a relevância que a obra tem, a importância das obras, mesmo nesse estudo sobre fé. E é isso, galera. Eu concluo aqui o nosso estudo. Quem quiser ter acesso aos outros vídeos, os materiais, está tanto no link do blog ou seguindo no canal do YouTube. E Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Valeu!